Você já se perguntou por que, depois de décadas lendo sobre ele, comprando os mesmos livros e até tentando replicar as mesmas ações, você ainda não chegou nem perto dos resultados de Warren Buffett? Escuta bem isso que vou te falar, porque a resposta é desconfortável. A maioria das pessoas fracassa ao tentar copiar o Buffett porque elas tentam imitar os seus movimentos atuais, quando deveriam estar estudando o solo onde ele plantou as sementes há 50 anos. O erro não está na técnica de escolha de empresas, mas numa miopia temporal que cega o investidor comum. Pensa comigo, você está tentando jogar o jogo de um homem que já venceu, usando as estratégias que ele usa hoje para manter sua fortuna, em vez de usar as estratégias que ele usou para construí-la do zero. É como tentar aprender a dirigir observando um piloto de Fórmula 1 dar uma volta de vitória a 20 km por hora. Você vê o movimento, mas não entende a potência que foi necessária para chegar ali. Se você continuar tentando copiar o que ele faz hoje, você vai apenas se tornar um colecionador de ativos lentos, sem nunca construir a base que permite que esses ativos floresçam. Eu quero que você esqueça o que ouviu sobre comprar e segurar por um momento e foque no que realmente importa: a estrutura invisível da paciência oportunista. Olha só como a mente humana funciona de forma traiçoeira. A gente olha para Berkshire Hathaway hoje, vê bilhões de dólares em caixa e pensa que a prudência extrema é o segredo. Mas aqui pouca gente percebe a diferença entre prudência e paralisia. O grande erro que eu vejo investidores cometendo é acreditar que Buffett ficou rico sendo apenas conservador. Na verdade, ele foi agressivo nos momentos de pânico e extremamente paciente nos momentos de euforia. A maioria dos investidores faz exatamente o contrário. Eles sentem um medo paralisante quando o mercado cai e uma coragem imprudente quando tudo está subindo. Você sente essa ansiedade, não sente? Aquela vontade de fazer alguma coisa quando vê o gráfico em vermelho, ou aquela inveja branca quando o vizinho ganha dinheiro com a criptomoeda do momento? É nesse exato ponto que você se distancia do método real. O segredo não é a ação, é o temperamento. Se você não dominar a sua biologia, nenhum gráfico de análise fundamentalista vai te salvar. É por isso que tanta gente inteligente quebra, enquanto pessoas com um raciocínio lógico mais simples, mas com nervos de aço, prosperam. A gente precisa falar sobre como construir esse escudo mental, porque sem ele, você é apenas uma folha seca ao vento do mercado. Antes de avançarmos para os passos práticos desse método de mentalidade, eu quero te fazer um convite sincero. Se você sente que este tipo de conversa profunda e sem atalhos é o que falta na sua jornada, considere se inscrever aqui e fazer parte deste círculo. Aqui nós não buscamos o próximo esquema de enriquecimento rápido, mas sim a construção de uma sabedoria que realmente sustenta o patrimônio a longo prazo. É uma forma de você apoiar conteúdos que não tratam o seu dinheiro como brincadeira e garantir que continuará recebendo essa mentoria particular. Faz sentido para você? Então vamos continuar, porque agora o buraco fica mais embaixo. O primeiro grande pilar que você precisa entender e que quase ninguém aplica é a noção de círculo de competência levada ao extremo. A maioria das pessoas tenta ser um mestre em tudo. Entende de tecnologia, de petróleo, de varejo, de inteligência artificial. Buffett, por outro lado, passou décadas ignorando setores inteiros só porque não os entendia profundamente. O erro aqui é a arrogância intelectual. O investidor comum sente que precisa ter uma opinião sobre tudo o que sai no jornal. Mas deixa eu te falar uma coisa. O lucro não vem de saber muito sobre muitas coisas. Ele vem de saber mais do que a média sobre poucas coisas. Imagine que você é um especialista em padarias. Você conhece o preço da farinha, o custo do forno, o comportamento do cliente logo cedo. Se você investir em algo que entende tanto quanto uma padaria, suas chances de erro caem drasticamente. Agora, por que você insiste em colocar seu dinheiro em uma empresa de biotecnologia cujo produto você mal sabe pronunciar o nome? É a síndrome do objeto brilhante. Você acha que o lucro está no que é complexo, quando na verdade o lucro real está no que é previsível. Quando você sai do seu círculo de competência, você deixa de ser um investidor e passa a ser um apostador que apenas torce para que o mercado concorde com sua sorte. Agora vamos falar de um conceito que é o verdadeiro pulo do gato e que é frequentemente mal interpretado: a margem de segurança. No papel parece simples, compre por 50 o que vale 100. Mas na prática, como é que você se sente quando vê algo sendo vendido por 50? Você sente medo. Você pensa que se está tão barato, deve haver algo de muito errado.
O mercado é um mecanismo desenhado para testar a sua convicção. A consequência de ignorar a margem de segurança é o desastre total no primeiro imprevisto. Se você constrói uma ponte para aguentar exatamente 10 toneladas e passa um caminhão de 10 toneladas e 1 grama, a ponte cai. O investidor que tenta copiar o Buffett sem entender a margem de segurança está construindo pontes sem folga. Ele projeta o melhor cenário possível e esquece que o mundo é um lugar caótico. O método real exige que você seja pessimista na análise e otimista na posse. Você deve procurar todos os motivos pelos quais aquele negócio pode dar errado. E se mesmo assim o preço for atraente, aí sim você tem um investimento. É uma mudança de perspectiva dolorosa, porque exige que você descarte 99% das oportunidades que aparecem na sua frente. E a maioria das pessoas não aguenta o tédio de não fazer nada. Escuta bem isso aqui. A inatividade é a sua maior aliada. Já notou como o sistema financeiro inteiro quer que você gire o seu capital? Corretoras, notícias, gurus de YouTube, todos ganham se você comprar e vender o tempo todo, menos você. O custo de oportunidade e os impostos corroem o seu poder de juros compostos de uma forma que você nem percebe no dia a dia. Pensa comigo em uma árvore. Se você mudar a árvore de lugar a cada 6 meses, ela nunca vai criar raízes profundas o suficiente para dar frutos. No mundo dos investimentos, cada vez que você vende uma boa empresa porque ela subiu demais ou porque o mercado está instável, você está arrancando a sua árvore do chão. O investidor de sucesso é, acima de tudo, um guardião do tempo. Ele entende que o tempo faz o trabalho pesado, não o intelecto. O erro clássico é tentar ser mais esperto que o tempo. Você tenta prever o topo para vender e o fundo para comprar, mas acaba ficando de fora das maiores altas. A consequência de longo prazo de ser esperto demais é terminar com uma rentabilidade medíocre, enquanto aquele investidor preguiçoso que apenas manteve boas empresas acabou ficando rico. É frustrante ver alguém menos inteligente que você ter mais resultados só porque teve mais paciência, não é? Mas é assim que a realidade funciona. Deixa eu te dar um exemplo real para ilustrar essa dinâmica do tempo e da qualidade. Imagine a Coca-Cola na carteira do Buffett. Ele não comprou porque achava que a ação ia subir 20% no próximo mês. Ele comprou porque sabia que em qualquer lugar do mundo, daqui a 30 anos, as pessoas ainda estariam com sede e teriam uma moeda no bolso para comprar uma felicidade líquida em uma lata vermelha. Ele investiu na imutabilidade do comportamento humano. O investidor médio hoje está tentando investir na mudança. Ele quer a próxima empresa que vai revolucionar o mundo. O problema é que a revolução é cara, incerta e destrói capital antes de criar. O método Buffett foca no que não vai mudar. Se você olhar para os seus investimentos hoje, quantos deles são baseados em coisas que você tem certeza que existirão daqui a 20 anos? Se a resposta for nenhum, você não está seguindo o método. Você está surfando ondas. E ondas sempre quebram na praia. O segredo da riqueza duradoura é possuir os meios de produção daquilo que o mundo sempre precisará. Simples, mas terrivelmente difícil de executar em um mundo que grita por novidades a cada 5 minutos. Aqui entra um ponto onde quase todo mundo se sabota: a má gestão do caixa. O investidor comum vê o dinheiro parado na conta como um desperdício. Ele sente que aquele dinheiro deveria estar rendendo. Mas para um mentor experiente, o caixa não é capital ocioso. O caixa é uma opção de compra sobre o caos. Buffett mantém montanhas de dinheiro não porque ele é indecisivo, mas porque ele sabe que o mercado periodicamente entra em liquidação total. Quando o sangue corre nas ruas, quem tem caixa é o rei. Quem está totalmente investido é apenas mais um desesperado pedindo por um resgate. A maioria das pessoas erra ao investir o último centavo no topo do mercado, levada pelo entusiasmo coletivo. Quando a queda vem, e ela sempre vem, elas não têm recursos para aproveitar os preços baixos e, pior, muitas vezes precisam vender o que têm para pagar contas básicas. Isso é o que separa os amadores dos profissionais. O amador quer estar certo o tempo todo. O profissional quer estar preparado para quando o mercado estiver errado. Ter dinheiro parado requer uma disciplina quase monástica, porque você vai ver pessoas ganhando dinheiro fácil ao seu redor enquanto você espera.
Você vai se sentir um idiota. Mas, como diz o ditado, é melhor parecer um idiota por 5 anos e ficar rico por 50, do que parecer um gênio por 5 anos e quebrar no sexto. E já que falamos em genialidade e idiotice, precisamos tocar na ferida do ego. O investimento bem-sucedido é o exercício constante de domar o próprio ego. O erro que sabota resultados é querer que o mercado valide a sua inteligência. Você compra uma ação técnica complicada só para poder explicar para os amigos no jantar como você descobriu algo que ninguém viu. Mas o mercado não se importa com a sua inteligência. Ele é uma máquina de pesagem a longo prazo, mas uma máquina de votação a curto prazo. O método real de mentoria que estou te passando exige que você aceite a simplicidade. Às vezes, o melhor investimento é o mais óbvio, aquele que está na cara de todo mundo, mas que ninguém quer comprar porque não é elegante. Sabe aquela empresa de saneamento básico ou aquela seguradora que ninguém comenta? Elas são as máquinas de gerar riquezas silenciosas. Enquanto o mundo discute o próximo algoritmo, o investidor inteligente está recolhendo os dividendos de serviços que a sociedade não pode viver sem. A consequência de ignorar o óbvio em busca do complexo é uma vida de estresse e retornos inconsistentes. A verdadeira sofisticação é a simplicidade levada ao limite. Olha só como tudo o que discutimos se conecta. A falha em copiar Buffett não é uma falha de leitura, é uma falha de caráter e de perspectiva temporal. Você não precisa de um QI de 160 para investir bem. Você precisa de um estômago que suporte a volatilidade e de uma mente que não se deixe seduzir pela multidão. O método é, em essência, um teste de resistência. A maioria das pessoas quer a recompensa sem o processo. Elas querem os bilhões da Berkshire, mas não querem os anos de estudo solitário e as décadas de espera paciente. Elas querem o resultado, mas fogem do tédio. E o tédio, meu caro, é o maior filtro de riqueza do mundo. O mercado financeiro é o lugar onde o dinheiro flui dos impacientes para os pacientes. Se você entender isso, você já está à frente de 90% das pessoas que operam na bolsa. Você passa a ver as crises como oportunidades e a euforia como um sinal de alerta. Você para de reagir e começa a agir com propósito. Nós percorremos um longo caminho nesta conversa. Analisamos desde o erro de perspectiva ao olhar para a fortuna atual de Buffett, passamos pela importância vital do círculo de competência, desmistificamos a margem de segurança e entendemos por que a inatividade e o caixa são as suas armas mais poderosas. O que eu tentei te mostrar não foi um conjunto de fórmulas matemáticas, mas uma nova forma de enxergar a sua relação com o capital. A principal mudança de mentalidade que você deve levar daqui é esta. Investir não é sobre prever o futuro, mas sobre se preparar para as múltiplas possibilidades que ele oferece, focando naquilo que é sólido e perene. O método de Warren Buffett não é sobre ações, é sobre a gestão racional do medo e da ganância. Se você conseguir dominar a si mesmo, o mercado será apenas o lugar onde você colherá os frutos dessa maestria. Agora eu quero te propor um desafio prático e imediato. Não adianta nada ouvir tudo isso e não mudar uma vírgula no seu comportamento. Hoje, você vai abrir a sua carteira de investimentos ou a sua lista de desejos e vai fazer uma pergunta honesta para cada ativo. Eu entendo como essa empresa ganha dinheiro o suficiente para explicá-la a uma criança de 10 anos. E eu teria confiança em manter esse ativo se a Bolsa de Valores fechasse amanhã e só reabrisse daqui a 5 anos? Se a resposta for não, você não tem um investimento, você tem uma aposta. Sua tarefa é identificar qual é o intruso na sua carteira, aquele ativo que você comprou por impulso ou por dica de terceiros, e refletir se ele realmente pertence ao seu futuro. Eu quero que você escreva nos comentários: eu assumo o controle do meu tempo. Esse vai ser o nosso código, o seu compromisso público de que você parou de tentar ser um especulador de curto prazo e começou a trilhar o caminho do investidor de verdade. Se este conteúdo fez você enxergar o seu dinheiro por uma ótica mais madura e mais séria, não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal.
Compartilhe este vídeo com aquele amigo que está sempre atrás da próxima grande tacada. Talvez ele precise dessa dose de realidade tanto quanto você precisava. A gente se vê na nossa próxima mentoria. Até lá, mantenha a calma, estude o óbvio e deixe o tempo trabalhar para você. Até a próxima!